2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nós sabemos, amados, que o Senhor Jesus, antes de subir ao céu, Ele fez uma promessa, que Ele voltaria. E voltaria com que propósito? O propósito de resgatar o povo que creu nele, que creu na sua mensagem. Isso é, hoje, irmão, criou-se um folclore, um entendimento na mente de algumas pessoas, que se eu quero ser salvo, eu tenho que virar um evangélico, eu tenho que me tornar um evangélico. E não é assim, meu irmão. A salvação não acontece dessa maneira. Por quê? Porque quando nós olhamos para a igreja evangélica brasileira, nós podemos ver, amados, que infelizmente a igreja evangélica brasileira, quase na sua totalidade, na sua grande maioria, tornou-se apenas mais uma religião como qualquer outra. Uma religião como a católica, como o espiritismo, tornou-se apenas um povo religioso, que estão seguindo aí umas tradições, umas doutrinas, uns dogmas, que procedem de homens, que não emanam na verdadeira doutrina de Deus. Ora, se fosse para nós seguirmos qualquer doutrina, então nós teríamos ficado mesmo na igreja católica. Mas nós viemos para Cristo, não porque nós nos tornamos evangélicos, ou porque nós nos transformamos em evangélico, ou porque nós achamos bonito a igreja evangélica. Nós viemos para Cristo porque de fato nós fomos alcançados pela revelação do Espírito Santo, e dentro de nós brilhou uma luz, e tornou-se real, tornou-se uma esperança viva dentro de nós, de que tudo que a palavra de Deus diz é verdadeiro, é vivo, e que tudo vai se cumprir conforme a palavra do Senhor diz. Houve um novo nascimento, houve um despertamento, houve uma sede, uma fome de buscar a palavra de Deus a Deus, não uma campanha, não um milagre, não uma bênção, muito mais do que isso. O milagre é importante, claro, a cura é importante para quem está enfermo, isso é importante demais, mas o homem e mulher de Deus verdadeiro que se converte a Cristo, ele não vem por causa da cura, ele não vem por causa do milagre. Ele vem porque ele quer a salvação da alma dele. Ele reconhece e entende que a sua alma está em um estado de miséria, está condenada a ir para o inferno e passar a eternidade. Então ele vem porque agora ele crê que se ele obedecer a Cristo e crer na sua palavra, ele vai ser salvo dessa condenação e vai receber a vida eterna, o galardão eterno que Deus tem preparado para dar ao seu povo. Então o Senhor prometeu que viria buscar esse povo. E nós, irmãos, sabemos que Jesus falou que antes da vinda dele, era necessário que algumas coisas acontecessem, antes dele voltar. E esses acontecimentos, nós chamamos ele de sinais. E Jesus disse que era imprescindível, que tinha que acontecer, que essas coisas tinham que acontecer antes da vinda dele. E nós temos esses acontecimentos como sinais. Só que esses acontecimentos não são dados apenas, não acontecem apenas como para serem sinais. São acontecimentos da ira de Deus, da manifestação de Deus sobre uma sociedade depravada, sobre uma igreja caída, corrompida, e um povo que está distante de Deus, porque vive nos prazeres do mundo, os prazeres da carne, e não querem viver a palavra de Deus. Então os sinais que nós chamamos de sinais, na verdade, são acontecimentos que Deus anunciou que aconteceria e que nós temos como sinais. Nós falamos de alguns desses sinais já na semana passada. Nós começamos ali falando
que os irmãos que vieram, nós falamos ali das 7 trombetas. Jesus não pode vir sem que as 7 trombetas sejam tocadas. Algumas pessoas erroneamente acham que a sexto selo, aliás, aquela passagem ali de Apocalipse, por exemplo, Apocalipse capítulo 4, a visão dos mártires na glória, alguns acham que aquilo é o arrebatamento, e não é. O arrebatamento só acontece na última trombeta, que é a 7ª trombeta, e nós vimos que cada trombeta, ao ser tocada, ela traz um sinal. E nós deixamos claro para os irmãos que nós não sabemos quanto tempo leva de uma trombeta para outra ser tocada. Se levaria 100 anos de uma trombeta para outra, se levaria 10 anos, levaria 1 ano, 1 mês, 1 semana, 1 dia, 1 hora. Já vimos os sinais da trombeta, que cada trombeta, você que perdeu a pregação, você pode ler depois em casa Apocalipse capítulo 8, e você vai ver que cada trombeta, quando é tocada, ela traz uma manifestação na terra. Só um exemplo aqui, a primeira trombeta, quando for tocada, por exemplo, vai haver uma chuva de meteoros, saraiva e fogo, vai cair na terra. E quando ela cair na terra, a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 8, que vai queimar uma terça parte da vegetação, da erva verde, toda a erva verde vai ser queimada quando essa trombeta vai ser tocada. Então, quando a gente vê esse acontecimento, a gente vai saber que isso era a primeira trombeta. Agora, querido, eu não quero cair no erro, como eu vejo que os adventistas têm caído no erro. Eu tenho ouvi algumas pregações dos adventistas, irmãos, na internet. São homens muito inteligentes, muito sábios, eles puxam muito da Bíblia, mas infelizmente, fala e acaba não dizendo nada. Então assim, e acaba forçando coisa que não é, que o texto não quer dizer, e aquilo me entristece. Poxa vida, um cara tão inteligente, colocando as palavras tanta eloquência, tão bem colocado, mas acaba forçando o texto a dizer uma coisa que o texto não está dizendo. Então assim, eu não quero levar por esse sentido, irmão. Eu não sou o sabichão, eu não sou o sabe-tudo. Nós pregamos no livro do Apocalipse, muitas vezes nós pregamos no livro do Apocalipse, nós não podemos afirmar categoricamente, com certeza absoluta, que é exatamente aquilo que aconteceu. Enfim, e por enquanto, embora os adventistas digam que as trombetas já foram tocadas, inclusive eu vi distorcendo de uma forma assustadora os acontecimentos, nós não vemos nenhum relato histórico de 2000 anos para cá, nenhum relato histórico mesmo. Você pode pesquisar em livros, pode pesquisar em bibliotecas, pode pesquisar em jornais antigos, em acontecimentos catastróficos no mundo, que nenhuma dessa trombeta ainda, nenhum acontecimento que vai seguir o toque da trombeta ainda aconteceu. O meteoro ainda não caiu no mar para destruir 18 mil navios e trazer grandes inundações para as cidades. Ainda não houve essa chuva de meteoros que vai queimar uma terça parte da vegetação da terra. Ainda não houve esse envenenamento dessas águas que vão ser envenenadas e morrer muitas pessoas com o envenenamento dessas águas. Enfim, nós não vimos ainda as 2 testemunhas, nós não vimos ainda as 2 testemunhas se manifestar em Jerusalém. Nós não vimos ainda na 7ª trombeta a ascensão do anticristo, a manifestação do anticristo, que por conta de estar pregando isso aqui, embora preguei recentemente a manifestação do anticristo aqui na igreja, mas embora estar pregando esses assuntos aqui, eu vou trazer novamente para vocês esse assunto, porque eu acho que a maioria aqui não ouviu. Mas enfim, então nenhuma dessas trombetas foram tocadas ainda. Então, irmãos, acreditando de fato que de uma trombeta para outra vai ser muito rápido, vai ser mesmo talvez dentro de 1 hora mesmo, uma trombeta toca e logo em seguida vem a outra trombeta, pelo menos até a 4ª trombeta vai ser uma seguida após a outra, porque a 5ª trombeta fala de uma pausa ali de 150 dias, se eu não me engano é 150 dias quando fala da 5ª trombeta, que os homens vão receber um tipo de enfermidade e vão buscar a morte vai fugir deles, eles vão sentir dores terríveis. 5 meses, né? 150 dias, né? 5 meses? Pronto. 5 meses, homens vão ser atormentados por 5 meses. Então assim, há uma pausa naquela 5ª trombeta, depois para a 6ª e para a 7ª. Então a gente tem que ir, irmão, com cautela, com calma, porque senão daqui a pouco a gente está dizendo, a 7ª trombeta já tocou. Se tocou, cadê o anticristo?
Cadê o grande político? A igreja vai ver ele aqui na terra. Se a sexta trombeta já tocou, cadê as tuas testemunhas? Quem foram elas? Elas pregaram lá em Jerusalém, aconteceu isso, eles de fato morreram, depois ressuscitaram e subiram ao céu à vista do povo? Não, pastor, ali é uma linguagem simbólica, de maneira alguma. Naquele momento a Bíblia, o Apocalipse está falando de uma linguagem literal, não é uma linguagem simbólica naquele momento, embora, claro, há muita linguagem simbólica dentro do livro do Apocalipse. Mas o que nós estamos vendo aqui, irmão, é que o apóstolo Paulo viu que a igreja estava alvoroçada, a igreja de lá, de Tessalônica. A igreja estava alvoroçada, a igreja estava atordoada, o povo estava ali preocupado, correndo para um lado e para o outro, como se o dia de Cristo estivesse já perto, e estava surgindo dentro da igreja uns aproveitadores, que estavam aproveitando dessa mensagem. O dia de Cristo está perto, o dia de Cristo está perto, e causando medo no povo, e aproveitando para introduzir doutrinas em nome dos apóstolos, doutrinas que não vinham dos apóstolos, doutrinas que não vinham da genuína mensagem. E aqueles homens estavam entrando dentro da igreja de Tessalônica para fazer com que o povo deixasse de estar na igreja, seguindo os apóstolos, seguindo a doutrina direitinho, para poder seguir eles. Porque o que parece, irmãos, é que desde o princípio entraram exploradores dentro da igreja. Já desde o princípio esse problema é antigo. Sempre estiveram entrando exploradores dentro da igreja, vendo no número de irmãos a oportunidade de angariar fundos, de explorar o povo, de arrancar tudo que as pessoas têm. E isso não foi diferente lá com a igreja de Tessalônica. Então o povo está ali preocupado, parece começando a seguir esses homens, porque está interessando para eles o assunto. Só que enquanto eles pregam a vinda de Cristo, ao mesmo tempo eles introduzem falsas doutrinas, ao mesmo tempo eles disseminam o seu veneno. Isso está acontecendo já hoje, irmão. Isso continua acontecendo hoje. Quando tem igrejas aí pregando a vinda de Cristo, que nunca mais se ouviu ninguém pregar a vinda de Cristo, mas depois que uns pouquinhos começaram a pregar, aí alguns falsos profetas começaram a pregar também, mas não por interesse da vinda de Cristo, mas porque eles viram que o assunto chama a atenção da igreja, e quando a igreja é chamada a atenção com determinado assunto, eles começam a usar isso como mais um truque, como mais um instrumento para poder ajuntar mais pessoas na igreja deles, e assim distribuir mais envelopes, e assim explorar as pessoas com mais dízimos, com mais ofertas, enfim. Então nós vemos que a mesma coisa continua acontecendo no tempo de hoje. Agora o apóstolo Paulo chega para a igreja e diz: irmão, vocês tenham calma, porque a vinda do Senhor não vai acontecer sem que primeiro aconteçam pelo menos esses dois sinais. O primeiro sinal que Paulo fala, apostasia. Paulo está dizendo, para que Cristo venha buscar a sua igreja, primeiro é preciso que uma parte da igreja abandone a sã doutrina. O que é isso? O povo continua na igreja, continua sendo evangélico, continua sendo cristão, mas seguindo outra doutrina, firmados em outra doutrina, alicerçado em outra doutrina estranha, que não é de fato a verdadeira doutrina que Jesus ensinou. Então Jesus disse que antes da vinda dele, esse sinal tinha que acontecer. E lá, outro sinal que ele fala, lá em Paulo, mesmo o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 4, como o presbítero Clésio leu, que nos últimos tempos, alguns não vão mais querer dar ouvidos à verdade, à sã doutrina, vão ter coceira nos ouvidos, e vão ajuntar para si homens que vão pregar o que eles gostam de ouvir, homens que vão pregar em cima da ganância deles, e o povo não vai dar mais ouvidos à verdade, vai se entregar a fábulas, a mito, a contos, a histórias, irmão. E isso também está acontecendo. Tem igrejas, irmão, que o culto inteiro, meu irmão, a mensagem não passa de uma lenda, a mensagem não passa de um mito, a mensagem não passa de uma ficção, a mensagem não passa de um conto de fadas. Sim, e muitas vezes sensacionalista, oferecendo ao povo, em cima da ganância do povo, para que o povo dê glória a Deus, aleluia, e ali o povo se firme cada vez mais naquelas doutrinas. E então o apóstolo diz que esse sinal da apostasia, de fato, ele é imprescindível, ele tem que acontecer. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, é preciso que ele se manifeste. Algumas linhas teológicas, irmão, erroneamente
estão dizendo para a igreja que nós não vamos ver o anticristo, que nós não vamos ver a manifestação do anticristo. Isso é um raciocínio errado, isso é um raciocínio antibíblico, isso é um raciocínio herege, falso. Não tem respaldo, não tem alicerce naquilo que a doutrina ensina, naquilo que a doutrina fala. A doutrina é muito clara, o texto é muito claro, dizendo, irmão, que o texto está dizendo o que aqui? Que Cristo só vai voltar quando acontecer a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. O que é que ele está, em outras palavras, ele está dizendo? A igreja só vai sair daqui depois que o anticristo se manifestar, depois que o anticristo aparecer. Inclusive é o principal sinal da sétima trombeta, é a manifestação dele, é a ação dele, é a operação dele. E o selo da besta, como o Apocalipse chama de o selo da besta, meu irmão, ele vem exatamente para enganar as nações e para provar a igreja vai ser provada nesse tempo, vai ser um tempo de provação para a igreja, ali onde Deus vai, de fato ali, separando ali o seu povo, que vai ser arrebatado nesse período, em nome de Jesus. Então, esse líder, meu irmão, como nós sabemos de acordo com Apocalipse capítulo 13, que ele aparece no cenário ali como sendo aquela besta de 7 chifres e 10 cabeças, sim, e que recebe o poder do dragão, do diabo. Os próprios Satanás entregam o poder para ele, porque ele é a manifestação do próprio diabo na terra. A Bíblia diz no verso 4, aqui em 2 Tessalonicenses 2, que ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Agora, o que chama um detalhe aqui nesse versículo, amado, é isso aqui, ó: de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha o que é que Paulo está falando, irmão. Paulo está dizendo que o anticristo, que o grande político, o anticristo, que se unirá ao falso profeta, de acordo com Apocalipse capítulo 13, no versículo 11, Paulo está dizendo que ele vai se assentar como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Só que um detalhe, irmão, quando Paulo escreveu essa carta, ele escreveu no ano 50 da era cristã. Paulo escreveu essa carta, irmão, o apóstolo Paulo escreveu essa carta, o templo de Jerusalém ainda estava de pé, ainda estava erguido. 20 anos depois, apenas 20 anos depois, o general Tito veio a Jerusalém, porque estava havendo muita rebelião dos judeus lá em Jerusalém. Então o general Tito veio para acabar com aquela rebelião, porque os judeus tinham se organizado e tinham matado muitos romanos, e tinham expulsado os romanos das fortalezas de Jerusalém. Então o general Tito ergueu um grande exército e veio contra Jerusalém. E quando o general Tito entrou em Jerusalém, meu irmão, no ano 70 depois de Cristo, sim, ele entrou naquela cidade, meu irmão, e ele destruiu a cidade, ele destruiu o templo por completo. O templo foi derrubado, não ficou sequer uma pedra em cima de uma pedra. O general Tito acabou com tudo, destruiu tudo. Então o que é que eu quero dizer com isso? Que para que, ele diz aqui, para que o anticristo venha se assentar como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, é preciso que o templo esteja levantado, é preciso que o templo esteja erguido. É preciso, meu irmão. Inclusive eu estava até fazendo um estudo, desde ontem à noite, hoje, estava fazendo um estudo sobre aqueles 1265 dias que o profeta Daniel fala. E bem-aventurado aquele que chega a 1335 dias, 1295 dias, e bem-aventurado quem chega a 1335 dias. É uma coisa muito importante. Depois eu vou mostrar, sentar com alguns irmãos, e vamos fazer esse cálculo, porque eu sentei ali, fiquei ali pesquisando alguns acontecimentos de Jerusalém, vendo algumas coisas. E sabe aquele sinal que Jesus falou sobre a abominação da desolação, quando ela estiver no lugar que não deveria estar? Quem lê entenda.
profeta Daniel fala disso, e Jesus também fala disso como um sinal. Irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não ouvi nenhum pregador pregar sobre isso ainda, e às vezes eu evito ouvir, para não dar ideia, porque de repente você pega ali, pega a ideia e você acaba puxando errado. Então eu prefiro orar, buscar, meditar, orar e buscar para Deus dar a revelação, para Deus dar o entendimento. Então me parece que essa abominação, que deveria estar no lugar onde não deve estar, me parece, pelo que eu tive analisando de ontem para hoje, que é o Domo da Rocha, aquela mesquita, aquele templo sagrado dos muçulmanos, que está lá em Jerusalém, na antiga cidade de Jerusalém. Toda foto que você vê de Jerusalém, você vê aquela cúpula zona de ouro, aquela bola de ouro. Aquilo ali, meu irmão, é um templo sagrado dos muçulmanos, não é apenas uma mesquita, é um templo sagrado dos muçulmanos. E aquilo ali foi construído no ano 685 depois de Cristo. E começou a ser construído no ano 685 depois de Cristo, quando os muçulmanos tomaram Jerusalém, e terminou aquela construção no ano 691. E do ano 691 para o ano 2016, já dá, sabe quantos anos? 1331 anos. Então, se aquela semana que Daniel fala de 1335 dias, se cada semana equivale a um ano, então nós estamos, meu irmão, talvez você não esteja entendendo direito o que eu estou falando, mas depois eu vou explicar na outra pregação melhor. Nós estamos há 4 anos de um grande acontecimento ali, meu irmão, dentro de Jerusalém. Nós estamos há 4 anos, nós estamos a esperar mais 4 anos para ver um grande acontecimento lá dentro de Jerusalém. Porque Jerusalém, de fato, eu me converti aprendendo isso. Jerusalém é o relógio no ponteiro mundial de Deus. Eu me converti há 15 anos, 16 anos atrás, 15 anos atrás, os meus tutores evangélicos me ensinando isso. Então ele fala aqui, amado, que, preste bem atenção, um sinal de que a vinda de Cristo está perto é a construção do templo em Jerusalém. E por quê, pastor? Tudo bem, não existem profecias no Antigo Testamento que falem que o templo será destruído ou erguido por uma terceira vez. Foi destruído 2 vezes. No ano 70 depois de Cristo aconteceu essa destruição. Os judeus se dispersaram pelo mundo, passaram quase 2000 anos dispersos, 2000 anos espalhados. Apenas em 14 de maio de 1948 foi que os judeus voltaram para Jerusalém e Israel, melhor dizendo, e Israel voltou a ser nação novamente, voltou a ser um estado, apenas nesse tempo. Mas eles estão lá nesse período, meu irmão, e o templo não está erguido ainda. O templo ainda está derrubado. Só que para eles construir o templo, eles precisam derrubar a mesquita de Omã, o Domo da Rocha, o templo sagrado dos muçulmanos. A cidade de Jerusalém é a 3ª cidade mais sagrada para os muçulmanos, mas é a 1ª cidade mais sagrada para o povo judeu. Então aquele lugar, meu irmão, está ali sendo vigiado. Pastor, e por que é que Jerusalém não toma? Por que é que o povo judeu não toma aquele pedaço de terra? Que ali está o Monte Moriá, o pico do Monte Moriá, aonde acredita-se que 1000 anos antes de Cristo o rei Salomão construiu o primeiro templo, e está lá ocupado pelo pior inimigo do povo judeu e do povo cristão, que somos nós, o povo cristão, que são os muçulmanos, que aonde pegam um cristão, eles degolam, eles matam, eles assassinam. E está lá, eles quem tomaram conta, eles quem exercem a autoridade naquele pedaço de terra. E para que o anticristo venha se sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, ele vai ter que fazer, irmão, olha, isso vai ser uma coisa assim, deixa eu te falar. Olha o que é que vai acontecer. Se no mundo inteiro existe mais de 1 bilhão de muçulmanos, é a maior religião do mundo, 1 bilhão de muçulmanos. Você sabe que é um povo violento. Não é que os muçulmanos sejam violentos, mas existe grupos radicais dos muçulmanos que são extremamente violentos. Eles chegam em qualquer ambiente, dentro de um metrô, explodem uma bomba, matam um monte de gente. Então, meu irmão, se o presidente judeu se reunir com as autoridades
e entrar dentro do domo da rocha e matar aqueles soldados muçulmanos e derrubar aquele templo islâmico e construir o templo ali, meu irmão, ele vai estar cutucando onça com vara curta. Ele vai estar mexendo com 1 bilhão de muçulmanos que vão vir para cima de Israel igual uma manada de gafanhoto em cima de um plantio de milho. E Israel, meu irmão, certamente poderia sumir do mapa se ela fizesse isso. Então o que é que vai acontecer? Exatamente isso. A manifestação do anticristo, juntamente com o falso profeta, como está em Apocalipse capítulo 13, ele vai chegar, irmão, para trazer uma falsa paz para o mundo. O mundo está em guerra, a violência aumenta cada dia mais, e ele vai chegar para resolver esses problemas e trazer paz, inclusive resolver o problema financeiro, como fala em Apocalipse capítulo 13, com o selo da besta, coloca na mão direita ou na testa, e ninguém pode comprar ou vender, uma moeda única. E ele vai resolver o problema das nações e trazer paz. Então o domo da rocha não vai sair dali, não é através de míssel, não é através de bomba atômica. Muito provavelmente o domo da rocha vai sair dali, meu irmão, com a manifestação desse político que vai conseguir um acordo de paz entre os muçulmanos e os judeus, e vai fazer com que os muçulmanos entendam que amigavelmente eles têm que tirar o domo da rocha ali. E eles tirando o domo da rocha ali vem os judeus imediatamente, já estão com tudo preparado. Eu andei pesquisando sobre isso já. Até aquela novilha ruiva, ele já tem ela, né? Tudo está preparado, eles já estão ali, só esperando. E no momento que se fizer o acordo de paz e tirar o domo da rocha dali, imediatamente no dia seguinte as autoridades judaicas já vão chegar reconstruindo o templo naquele lugar, e vão ter todo o apoio desse líder político. E quando tiver concluído o templo, eles vão acreditar que aquele homem é o próprio Messias, e na hora que ele vai sentar no templo querendo parecer com Deus. Pastor, por que você está falando isso? Porque vai acontecer. E a mensagem hoje não é os sinais da vinda de Cristo? Então, se hoje é os sinais da vinda de Cristo, isso é um acontecimento para a gente ficar de olho. Uma das principais coisas que os nossos olhos têm que estar em cima hoje é exatamente o domo da rocha, exatamente aquele pedaço de chão ali tão cobiçado, sagrado para o povo judeu. Os judeus acreditam que exatamente em cima daquela pedra que está ali embaixo do domo da rocha, os judeus acreditam que ali era exatamente o lugar do Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus. Para que abominação maior, meu irmão? Essa mesquita lá, esse templo muçulmano lá, em cima do lugar onde provavelmente era o Santo dos Santos. Para que abominação maior ali no lugar onde não deveria estar? Então, irmão, nós estamos prestes a ver isso acontecer. Nós temos que ficar de olho. Você deve procurar notícias sobre Israel. Se você for pegar um jornal, lê alguma coisa sobre Israel, o que é que está acontecendo lá. Você vê a televisão, vê o que é que está, notícias no Oriente Médio, lá, especialmente lá em Jerusalém, lá em Israel. Vê as notícias, o que é que está acontecendo lá. E quando você começar a ver essas coisas acontecerem, meu irmão, ainda nesse momento, ele ainda não vai estar declarado como o grande líder das nações. Mas nessa hora ele vai ter todo o apoio do povo judeu e consequentemente do povo americano, Estados Unidos, que é a principal nação aliada com os judeus. E ali, meu irmão, eles vão dar a ele o impulso que ele precisa para dominar o mundo. E nós vimos que o reinado desse homem vai ser um reinado próspero, e tudo o que ele quiser ele vai fazer, e ninguém vai poder impedir ele de fazer o que ele quer fazer, como a gente viu na semana passada. Agora, no verso de número 5, ele continua dizendo: não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estava com vocês? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Olha aí, irmão, o que Paulo está dizendo? Paulo passou um mês naquela igreja. Paulo passou 30 dias lá em Tessalônica para abrir aquela igreja, e foi embora e não voltou mais lá. Ele enviou Timóteo, depois enviou cartas. Paulo não conseguiu mais voltar a Tessalônica.
E o mês que Paulo passou, os 30 dias que Paulo passou em Tessalônica, foi o suficiente para ele falar da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja e da manifestação do anticristo. Por quê, pastor? Porque Paulo está dizendo: vocês não se lembram de que dessas coisas eu já disse a vocês quando estava com vocês? Paulo está apenas lembrando os irmãos: isso aqui eu já falei para vocês. Então agora o que é que acontece com aquela igreja? Aquela igreja está esperando, o templo está erguido, o templo está de pé. A igreja de Tessalônica, os demais cristãos, estão esperando o que agora, de acordo com a revelação que Deus deu a Paulo, estão esperando políticos se assentar lá no templo de Deus, querendo parecer Deus. Só que para surpresa deles isso não acontece, e o templo é destruído, e nunca mais foi erguido. E a esperança agora é de que isso aconteça na nossa geração. Mas mesmo que não aconteça na nossa geração, acontecerá no tempo ainda em que a igreja estará aqui na terra. Aqueles irmãos agora estão ali ansiosos, vamos ficar de olho. Na hora que aparecer um homem aí sentando no templo de Deus, querendo parecer Deus, pronto, é ele. É o homem da iniquidade, é o filho da perdição, é o homem do pecado, é o enviado de Satanás. Vamos ficar de olho. E aquilo não se cumpriu, o templo foi derrubado. E nós agora devemos ficar na expectativa de quê? Na expectativa da reconstrução do novo templo. Quando você ouvir falar que o novo templo está sendo reconstruído em Jerusalém, então isso, meu irmão, se nós não tivermos morrido ainda, isso para nós será um motivo de grande alegria. Embora, claro, sabendo que virão tempos de dores após a construção desse templo, mas será um tempo de grande alegria. Agora, meu irmão, eu lhe faço uma pergunta. Aqui no Brasil, uma igreja construiu uma réplica do templo. Isso nunca foi feito em parte alguma do mundo. Nunca foi feito. Em nenhuma parte do mundo isso nunca foi feito. A primeira vez em toda a história, de 2000 anos para cá, ou em toda a história do templo, primeiro templo construído 1000 anos antes de Cristo, ou seja, de 3000 anos para cá que o primeiro templo foi construído, nunca aconteceu de uma réplica do templo ser construída. Eu lhe pergunto, já que esse homem aqui é o homem da mentira, é o homem do engano, será que esse templo, essa réplica desse templo, será que não é para o acontecimento dessa profecia? Será que não é? Será que a construção deste templo, da réplica do templo de Salomão, aqui no Brasil, a maior nação cristã do mundo, será que não é para o cumprimento dessa profecia? Um falso templo e o falso Messias assentado no falso templo, querendo parecer Deus? Não sabemos. Agora, uma coisa eu lhe digo: esse templo, essa réplica desse templo que foi construída, ela tem uma ligação muito forte com a política. Muito forte. Só para você ter ideia, o presidente da República estava na inauguração do templo. Só para você ter ideia, senadores e deputados, pessoas importantíssimas dessa nação, estavam na inauguração deste templo. Tem uma ligação fortíssima com a política. Agora, nós não sabemos. Nós não podemos afirmar. Todavia, nós precisamos ficar em alerta. Amém, pessoal? Porque ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Templo de Deus querendo parecer Deus. Então, nós ficando de olho em algum movimento nessa réplica do templo, e de olho em algum movimento principalmente em Jerusalém, Israel. Agora, ele diz no verso 7: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meu seja tirado. Nenhum teólogo, irmão,
que eu conheço, nenhum erudito, eu não estou falando de um aventureiro que quer saber tudo, eu estou falando de pessoas responsáveis, pessoas que falam dentro da palavra com responsabilidade. Nenhum teólogo, nenhum erudito bíblico que eu conheço, ele sabe explicar o que é isso aqui. Ele diz o quê? Já o mistério da injustiça opera somente a um que agora seja retirado, até que do meio seja retirado. Só que, aliás, verso 7: e agora vós sabeis o que eu detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, do meio seja tirado. O povo de Tessalônica sabia o que era. Paulo disse: agora vocês sabem o que o detém. Mas muitos eruditos, estudiosos, teólogos não sabem o que seria, o que impede a manifestação dele. Eu já vi algumas pessoas dizendo que o que impede a manifestação dele é o Espírito Santo. Está errado, porque como a gente já viu muito claramente, que na manifestação dele a igreja estará aqui, e se a igreja estará aqui, o Espírito Santo estará aqui. Então não é o Espírito Santo que impede a manifestação dele, nós não sabemos o que é. Mas ele diz que quando isso que impede a manifestação dele for tirado, no verso 8: então será revelado o iníquo, que já estará presente. Olha o que ele está dizendo: o iníquo já está presente, mas ele apenas será revelado. Apenas as pessoas vão saber quem é. A quem o Senhor desfrará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A manifestação desse homem, como nós vimos aqui, é uma manifestação que lá em Apocalipse capítulo 13 ele diz: quem poderá guerrear contra a besta? Quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Ou seja, quem é semelhante ao anticristo, a esse grande político? Quem pode guerrear contra ele? Não, ninguém pode guerrear contra ele. Mas a Bíblia diz que aquele império do anticristo, o império invencível, o império que os reinos se levantarão contra ele, mas não conseguirão vencê-lo, será realmente um reino parente, inabalável, indestrutível. Mas quando Cristo se manifestar, ele diz que o reino dele vai cair e o reino do anticristo vai ser atingido e vai ser abalado. Por quê? Porque Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então ele continua dizendo, verso 9: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E a vinda dele é segundo a eficácia de quem, irmão? Satanás. Ou seja, este homem vai se manifestar no cenário mundial, e o poder que vai operar por meio dele é o poder do próprio Satanás, do próprio diabo, o próprio demônio. Por isso ninguém pode vencer ele. Por isso ninguém pode destruir ele, por isso ninguém pode fazer nada contra ele. Tudo que ele faz vai dar certo, porque Deus permitiu que desse certo até o tempo da ira, como está em Daniel capítulo 11. Como está em Daniel capítulo 11, até o tempo da ira, até que se complete o tempo da ira, tudo que ele fizer vai dar certo, ele vai prosperar, ninguém pode fazer nada contra ele. Até as duas testemunhas de Apocalipse 11, que ninguém pôde destruir, até que se completasse o testemunho delas, ele vai chegar e vai matar duas testemunhas de Deus. Tão forte é o reinado desse personagem na terra. Agora, a vinda dele é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Agora isso aqui, meu irmão, é mais um grande sinal que eu estava querendo chegar aqui. A vinda dele, ele virá com todo o poder. Todo o poder, não é algum poder, é todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Olha que é diferente de Deus. Deus é o todo-poderoso, Deus pode tudo. O poder que o anticristo vai operar junto com o falso profeta é todo o poder de sinais e prodígios de mentira, ou seja, para enganar. Em algumas traduções mais simples da linguagem de hoje diz: com sinais e prodígios para enganar. É exatamente isso. Sinais e prodígios de mentira para enganar.
No verso 10: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Então o que é que nós vemos aqui? Que a manifestação dessa figura, desse personagem, desse homem, ele vem com todos os sinais e prodígios para enganar, de mentira, fazendo milagres e histórias. Não é curando dor de cabeça não, irmão. Em Apocalipse, vamos lá para Apocalipse capítulo 13, vamos ver qual é o sinal que ele vai operar, os sinais que ele vai operar. Apocalipse capítulo 13, só para você ver que não é cura de dor de cabeça, é coisas realmente extraordinárias que vem mesmo para enganar. Apocalipse 13, verso 13. Aqui ele está falando da união do anticristo e do falso profeta. Ele diz aqui, ele vem falando no verso 12 que o falso profeta só pode operar esses sinais na presença do anticristo. Eles só têm esse poder estando juntos os dois, separados eles não têm, então por isso eles estão unidos. Então no verso 13 diz: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E o que é que acontece com esses sinais? Verso 14: engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebeu a ferida de espada e vivia. Então, querido, entende o seguinte: ele vai fazer grandes sinais, que vai com esses grandes sinais à vista dos homens, e ele vai enganar as pessoas que habitam na terra, como tem Apocalipse 13, aqueles que não têm o Espírito Santo, aqueles que não são povo de Deus, aqueles que não são povo escolhido, vão adorar, vão se prostrar diante dele, e ele vai fazer sinais à vista dos homens, e os homens vão se maravilhar com esses sinais, e vão seguir o que ele prega, vão seguir o que ele diz. Porque agora, pastor, aqui está o poder político e o poder religioso junto, porque o falso profeta é um religioso, é um líder religioso, e o anticristo é um líder político. Agora eles estão juntos, unidos, levando as pessoas a crer que aquela moeda, aquele sinal da besta, que é algo financeiro, que é algo monetário, que mexe com o dinheiro das nações, levando o povo a crer que aquilo é uma benção de Deus, que aquilo é uma provisão de Deus, que aquilo foi a solução de Deus para resolver o problema financeiro do mundo. E as pessoas vão acreditar, porque quando virem os sinais. Isso aqui é o que o anticristo e o falso profeta vão fazer. Agora, vamos ver, isso aqui não está acontecendo ainda, vai acontecer. Agora vamos ver se o terreno está sendo preparado para isso acontecer. Porque essas coisas não acontecem da noite para o dia, o terreno vai sendo preparado. Mateus 24, Jesus disse o quê? Vamos ver. Mateus capítulo 24, verso 24: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Agora aqui já é no plural, agora já fala de vários. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fosse enganaria até os escolhidos. Preste atenção, essa profecia de Jesus aqui é antes da manifestação do anticristo, do falso profeta. Falso profeta é o falso profeta, o anticristo é o anticristo. Aqui Jesus está falando de falsos profetas, ele está falando de mais de um. E ele disse que esses falsos profetas iam surgir e iam fazer sinais tão grandes, que se possível fosse, eles enganariam até os escolhidos. Quando ele disse se possível fosse enganar até os escolhidos, então quer dizer o quê? Que os escolhidos não são enganados. O escolhido pode até estar lá dentro,
pode até estar lá dentro, mas na hora que a palavra da verdade chega lá, ele abre os olhos e ele sai de lá. Como muitos aqui, graças a Deus. Inclusive eu, né, irmão? Inclusive eu, que também saí de lá. Deus foi me buscar lá dentro. Agora, os falsos profetas, esses homens iam surgir no cenário religioso, no mundo, fazendo cura, prodígios, sinais, maravilha, enganando o povo. Isso para que é, irmão? Isso é para que o povo, porque a gente vê, o que é que você vê no olho? Preste bem atenção no que eu vou dizer. O que é que atrai multidões hoje para as igrejas? É a palavra do reino? Sinais, prodígios, maravilhas, milagre. O povo, irmão, o povo não está preocupado com a doutrina, com a sã doutrina. O povo não está preocupado com a genuína palavra, com o verdadeiro evangelho. O povo quer saber de sinal, de milagre, prodígio, maravilhas. E a Bíblia está dizendo que os falsos profetas iam operar isso, e meu irmão, poderosamente, grandiosamente, para enganar o povo. E o povo que já está aí fascinado com tantos sinais, tanto prodígio, tantas maravilhas que estão acontecendo, falsas. Porque você viu lá em 2 Tessalonicenses 2, que nós lemos o quê? Que são sinais e prodígios de mentira para enganar. E esse espírito que vai se manifestar no falso profeta, ele já está se manifestando nos falsos profetas. Esse espírito que vai agir no falso profeta no tempo do anticristo, ele já está agindo nos falsos profetas, operando sinais e prodígios de mentira, de engano, para enganar o povo. Por exemplo, uma pessoa falou para mim que ficou curado de uma enfermidade no espiritismo. Foi não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde mais, e oraram e rezaram e nada resolveu. Foi no espiritismo, fizeram lá um trabalho lá, deram lá uma garrafada lá ungida, e lá ele usou essa garrafada e ficou bom. O que foi isso? Ele foi curado legitimamente? Foi um sinal e prodígio de mentira para enganar. O demônio, eu digo, ó irmão, o demônio continuou na tua vida. Ele apenas recebeu a oferenda daquele espírito que já trabalha com demônios. Ele recebeu a oferenda só para ele não agir mais daquela maneira na sua vida. Ele disse: é mesmo, pastor, eu continuei usando droga, continuei bebendo, continuei me prostituindo, só resolveu aquele outro problema. Pois é, o demônio continuou lá. O demônio continuou lá. Agora o que é que aconteceu ali? Ele passou a crer naquilo. Então o que é que acontece? Ele foi seduzido. Opa, aquilo funciona. E começou a querer levar pessoas para lá. Começou a querer buscar aquele tipo de cura. Começou a querer oferecer para outras. É o que está acontecendo hoje dentro das igrejas, meu irmão. Sinais e prodígios de mentira. Igrejas pregando mais absurdas falsas doutrinas, e os milagres, prodígios acontecendo para quê? Para que o povo pense, ao ver os milagres, que aquele homem é homem de Deus, e que aquela doutrina eles devem seguir, porque está acontecendo milagre. Então isso, meu irmão, é um sinal da vinda de Cristo. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Olha aí, por exemplo, o século XVIII. Século XVIII, John Wesley, Carlos Wesley, irmão dele. Procura ouvir aí sobre relatos de milagres lá pelo século XVIII. Quase não tinha. Olha o século XVII. Charles Spurgeon, Jonathan Edwards. Olha os relatos de milagre naquele tempo. Quase não tinha. Agora, vem para o século XXI hoje, atualmente. Final do século XX, começo do século XXI. Nós estamos já há 16 anos do século XXI. 2016. Olha os relatos de milagre nessa época de hoje. Pregadores da verdade, como Carlos Wesley, que naquela época, são poucos. Pregadores da verdade, como Jonathan Edwards, são poucos. Pregadores da verdade, como Charles Spurgeon, são poucos. Agora, falsos profetas e operação de grandes sinais e maravilha se multiplicou de uma maneira extraordinária. O que é isso? O sinal do retorno de Cristo.
Ele disse que no final dos tempos, o sermão escatológico, o sermão profético, ele disse que no final dos tempos, o sermão 24, Mateus 24, como os teólogos gostam de chamar, o sermão escatológico, o sermão profético, ele aponta, não é para aquele momento, aponta para o final dos tempos, para os sinais da vinda de Cristo. Olha o que é que eles perguntaram: Senhor, diz quando será o sinal da tua vinda e o fim do mundo. Pronto, Jesus começa a dar o sinal da vinda dele e do fim do mundo. E Jesus mostrou aqui, meu irmão, uma multiplicação, uma proliferação de falsos profetas. E hoje, meu irmão, está em toda esquina, está em todo lugar. Em todo lugar você vê gente pregando heresia, pregando falsa doutrina, distorcendo a Bíblia, e os milagres acontecendo à torta e à direita. E tudo isso é preparando o terreno para a chegada do grande falso profeta, unido com o anticristo. E como nós sabemos, aqueles dois espíritos semelhantes a rãs, que operam milagre, porque tem gente que acha que milagre só acontece pelo Espírito Santo. Tem gente que pensa isso. Eu já preguei isso na Rádio Monte de Vez, a pregação está no YouTube, falando dos sinais e prodígios de mentira. Se você não ouviu ainda, escute, que é revelações profundas ali. Sinais e prodígios de mentira. E tem pessoas achando que cura e milagre só acontece pelo Espírito Santo. E Apocalipse mostra claramente que tem dois espíritos semelhantes a rã que operam milagres, que operam sinais e prodígios. Então, meus amados, o Senhor, Ele fala que esse espírito viria atuar com a eficácia de Satanás, operando sinais e prodígios de mentira, para enganar. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui, meu irmão. Eu era cego, eu confesso. Eu era católico, fui para a igreja evangélica, e agora de fato eu me converti. Depois de 10 anos na igreja evangélica, eu me converti de verdade. Tenho 15 anos na igreja evangélica, eu posso dizer que eu tenho 6 anos convertido. Graças a Deus, para a glória de Deus. Outro dia uma irmã ligou para mim quando ouviu as mensagens na rádio: pastor, estou com 17 anos na igreja, agora que eu vi que eu não era crente ainda, eu estou me convertendo agora. E tem muitos outros aí. Então o Senhor abriu os nossos olhos para enxergar. E quando o Senhor abriu nossos olhos para enxergar, meu irmão, a gente olha e diz: meu Deus, olha o que é que está acontecendo. Olha quanta gente enganada. Era ou não era? Quando você era enganado, você lembra? Você jurava que aquilo era verdade, não era assim? Eu era assim. Eu brigava com o pau na mão. Não, essa aqui é a verdade. Quem está no engano, meu irmão, acha que é a verdade, pensa que é a verdade, jura que é a verdade, acredita que é a verdade, está lá firmado nela. Do mesmo jeito hoje, meu irmão, Deus abre nossos olhos, graças a Deus nós estamos enxergando, mas hoje continua milhares e milhares de pessoas, milhões e milhões de pessoas no Brasil ainda, cegas, enganadas, dentro de heresias e falsas doutrinas, sendo conduzido por mercenários, lobos, falsos profetas. E o pior que eu acho, sabe o que é? São igrejas boas, igrejas centenárias, que eram igrejas sérias, igrejas corretas, que pregavam o reino, que estão abandonando a fé, apostatando o evangelho, para seguir o que esse movimento apóstata está fazendo. Por quê? Porque as igrejas deles estão crescendo, eles querem que a deles cresça também. Tem muita gente enganada, tem muita gente frustrada hoje. Tem gente hoje, irmão, que não quer mais saber de igreja. Todo pastor é ladrão, toda igreja é corrupta, não quer mais saber de igreja. Não vou mais congregar em canto nenhum, vou congregar em casa. Estão frustrados, cansados de ser explorados. Tem pessoas que já tentaram, já estiveram numa igreja, saíram, cansaram de ver heresia lá, foram à procura de outra, estiveram lá, vendo, ouvindo a pregação, mas de repente foram enganados de novo e já se cansaram de procurar. Mas eu quero dizer para você, irmão, não canse de procurar. Conversava com a irmã hoje, ela passou 17 anos numa igreja, quase 20 anos numa igreja, ela me disse hoje. Quase 20 anos no ministério. Ela ligou para mim, a gente conversou um pouco. Ela congrega aqui com a gente. Quase 20 anos no ministério. E ela disse que resolveu procurar a verdade
E quando encontrou, ela disse que não quer mais abrir mão dela. Ela disse que ela não está firme, não é em placa de igreja. Hoje eu visitei uma irmã lá no Bom Jardim, e ela estava há uns 10 anos numa denominação, na Assembleia de Deus. E ela disse, as irmãs perguntaram: fulaninha, por que tu saiu? Tu era tão assembleiana, tão... Ela disse: minha irmã, porque é o seguinte, eu realmente, você não amava a Assembleia de Deus? Amava, mas agora meu negócio é com a verdade, eu não quero mais saber de placa de igreja não. Eu digo, desse jeito que o homem tem que andar. Tem muita gente enganada vestindo camisa de igreja. Tem muita gente enganada vestindo a bandeira da igreja, meu irmão, quando você deveria vestir a camisa do evangelho e erguer a bandeira do reino de Deus. Homem que veste a camisa de ministério e ergue bandeira de ministério, esse aí facilmente vai ser enganado e vai se perder. Mas você que veste a camisa do evangelho e ergue a bandeira do reino, meu irmão, na hora que a igreja pregar heresia, você não aceita mais, porque você procura a verdade. Então o que tem de gente hoje, ele fala aqui que ele ia enganar, ele vinha para enganar, e o que tem de gente hoje já caiu na malha, já caiu, meu irmão, no laço desse engano, meu irmão. Isso é sinal da vida de Cristo. Isso é sinal. Um sinal da vida de Cristo, Jesus falou em Mateus 24: o amor da igreja é esfriar, o amor de quase todos é esfriar, o amor de quase todos é esfriar. Jesus espera o amor de quem? Da igreja. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus está falando ali do amor da igreja. No final dos tempos, o amor, por causa da se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus se referia à igreja. O sinal, o amor esfriou. Irmão, vamos olhar o seguinte. Olha esses sinais que nós estamos falando aí. Jesus disse o amor esfriar. Os outros sinais mais básicos que a gente sempre prega, guerra, rumores de guerra, isso aí a gente nem fala mais. Por quê? Porque isso aí vem só crescendo desde o tempo de Jesus. Quando Jesus profetizou isso, os apóstolos já começaram a ver guerra e rumor de guerra lá para todo lado. Isso aí só vem aumentando. Sinais no sol, na lua, nas estrelas. Eu estava lendo agora alguma coisa lá de alguma organização lá da ONU, das Nações Unidas, que cuida do ecossistema, que cuida das coisas aí, da vegetação, enfim, que observa essas coisas. Eu vi lá, os cientistas estão ali todos pasmados, como o clima mundial no mundo inteiro mudou. Nós não temos a tecnologia que eles têm, nós não temos a ciência que eles têm, mas a gente percebe isso. Eu estava lendo lá, meu irmão, as calotas polares estão derretendo, o nível do mar está aumentando, os oceanos, a água está mais quente. Sim, sinais, tudo isso são sinais, e nós estamos vendo tudo isso acontecer na nossa geração, irmãos. Então eu vou lhe dizer uma coisa: o amor esfriou, o sinal já se cumpriu, guerra e rumor de guerra nós já estamos vendo faz tempo. Mortes, assassinatos, violência se multiplicando. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, não, 2 Timóteo capítulo 3, Paulo diz: sabem porém isso, nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. Sinais. No capítulo 3, no verso 1 de 2 Timóteo: nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. Os homens serão amantes de si, presunçosos, pretensiosos, irreverentes, ingratos, desobedientes, meu irmão. Hoje nós temos uma juventude rebelde, nós temos uma juventude desobediente, nós temos uma juventude, um povo ingrato, irreconciliáveis, pessoas que se intrigam, não quer mais saber se reconciliar. Ele fala disso, irmão, aqui, olha, lê comigo aí, 2 Timóteo capítulo 3, sabe porém isso, nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Olha, meu amor ao dinheiro nunca teve em tanta alta. Os homens amam tanto o dinheiro, inclusive os líderes religiosos hoje. Hoje eu conversando com um pastor que saiu do ministério grande aqui de Fortaleza. Ele disse que em 2014 o pastor da igreja lá, que começou o ministério numa bicicleta, meu irmão, em 2014 ele tinha 2 Land Rover, uma Hilux e outros carros, meu irmão. Ele fechou a mão para as congregações e começou a abrir a mão para ele mesmo, e o homem estava rico, milionário. Avareza tomando conta dos líderes evangélicos, presunçosos. Sim, presunçoso é uma pessoa vaidosa, soberba, orgulhosos, aí blasfemos.
Blasfemo, meu irmão, são pessoas que profanam as coisas sagradas. Blasfemo, desobediente aos pais e mães. Olha, se isso não está acontecendo. Ingratos, profanos, sem afeição natural. Irreconciliar, pessoa que não quer se reconciliar. Calúnia. Hoje um casal tem uma crisezinha, pronto, já se separa, já vai embora. Hoje tem uma traição no casal, ninguém sabe mais perdoar, ninguém quer mais se reconciliar. A pessoa magoou alguém lá no trabalho, em algum lugar, já não quer mais reconciliar, são irreconciliáveis. Caluniadores. Pessoas que vivem a falar mal do vizinho, vivem a falar mal do outro, só por calúnia, porque calúnia é mentira. Calúnia não é quando você fala a verdade de alguém, não. Rapaz, eu peguei o Auricélio, está fazendo isso aqui errado. Isso não é calúnia. Se eu vi, não é calúnia. Calúnia é quando eu minto, invento aquela história. Caluniadores, pessoas que são capazes de inventar mentiras, meu irmão. Cruéis, sem amor para com os bons. Você sabe o que foi que eu vi agora esses dias, meu irmão? Um pastor que perdeu um membro da igreja dele, mas a mulher dele abriu outra igreja. E quando abriu essa outra igreja, alguns irmãos acompanharam ele. Sabe o que ele fez? Ele pegou 2 caras com ele, o pastor, pegou a mulher, pegou a sobrinha dessa mulher, e o marido dela conseguiu escapar e matou as 2 mulheres de pedrada. Isso aconteceu agora, essa semana, aqui no Brasil. Um pastor revoltado, meu irmão, porque o irmão saiu da igreja dele e foi abrir uma igreja, e ele foi lá matar o camarada. Traidores, verso 4. Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Essa a cara dessa geração, meu irmão. Paulo estava descrevendo essa geração. Não viu uma geração mais amiga dos deleites do que amiga de Deus? Uma geração que quer mais saber de brincadeira e curtição do que essa geração. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Se afasta desse, diz o apóstolo Paulo, diz o Espírito Santo, melhor dizendo. Sinais. Irmãos, você sabe o que é que a gente conclui aqui nessa mensagem? Pode prestar bem atenção. Dos sinais que eu falei até agora, todos já se cumpriram. Todos se cumpriram. Só falta mesmo, irmão, tocar das 7 trombetas. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. O tempo de você se preparar para ser salvo é agora. Porque quando as trombetas começar a tocar, não vai dar tempo não, irmão. Quando a trombeta começar a tocar, não vai dar tempo de você se reconciliar, não vai dar tempo de você se encontrar com Deus, porque ele diz em Apocalipse: quem está limpo se limpe mais, quem está sujo se suje mais. O que quer dizer com isso? Não vai dar tempo. Lá em Apocalipse capítulo 18, ele dá um aviso profético. Ele diz, Apocalipse capítulo 18 verso 4, falando da grande Babilônia, que é esse sistema religioso caído, inclusive igreja evangélica, igreja católica e outras igrejas que estão em apostasia. Ele diz: sai dela, povo meu, para que não participe dos seus pecados e não venha ser condenado junto com ela. Ele dá um alerta: sai dela, sai de dentro dela. Eu olhei para o irmão ali agora e me lembrei, sem direcionar para ele. Lógico que eu não estou falando isso aqui para envergonhar o irmão, só tomando um exemplo que ele me falou. Tem pessoas tendo dificuldade para congregar numa igreja que prega o verdadeiro evangelho, porque a mulher não quer ir. Tem pessoas tendo dificuldade de congregar numa igreja que prega o verdadeiro evangelho, porque o marido não quer ir e a mulher não quer ir só. Já me procuraram aqui pessoas: pastor, eu quero muito congregar aqui, eu vi que prega o verdadeiro evangelho, mas os meus filhos não querem, estão na igreja lá, não sei o que, bababá. Eu digo: irmão, pelo amor de Deus, venha. Não é porque aqui não, se você não quer vir para cá, mas procure outra, mas saia de lá. E os meus filhos, deixa, ele não quer sair, meu irmão, deixa ele lá. O mundo está pegando fogo, pula fora, rapaz. Nós estamos vivendo o tempo, irmão, da visita dos 2 anjos que chegaram em Sodoma, nas casas de Ló. Na casa de Ló, os 2 anjos chegam lá: ô Ló, pega o que tu tem, mulher, filho, nora, genro, e vai-te embora, Jó, porque o negócio vai pegar fogo, vai chover pedra do céu, e vai acabar com essa cidade, o juízo de Deus chegou. Nós estamos vivendo esse tempo, irmão. É tempo de pegar o que nós temos e sair correndo, e levar o que puder, meu irmão, e não perder tempo. Jó tentou levar as filhas, elas foram. Tentou chamar o genro, não quiseram ir. E Ló disse: eu vou me embora. E foi-se embora. E levou a mulher, mas a mulher desistiu no meio do caminho e se perdeu, meu irmão. Não perca por causa de familiar, de parente, de amigo, de irmão, de pai, de mãe, meu irmão. Ore por eles, ame a eles, pregue para eles, mas siga a verdade, porque a sua salvação é individual. A sua salvação é individual. Não deixe a sua esposa interferir na sua salvação. Não deixe o seu marido interferir na sua salvação. Não deixe os seus filhos interferir na sua salvação. Não deixe amigos, colegas, parentes, vizinhos, queridos amigos interferir na sua salvação. Não deixe. Ela é individual.
A irmã que falava comigo hoje, pastor, lá na nossa igreja, lá na igreja dela, era uma pastora, né? Que a gente não existe esse título, né? Pastora, não tem isso, mas ela era uma pastora. E ela disse assim: pastor, eu saí da igreja lá e o pessoal dizendo que eu saí com raiva da minha pastora. Eu não saí por causa da minha pastora, amizade de 17 anos, eu saí por causa da verdade. E eu disse a ela: irmã, na igreja tem outro caso também, um irmão, amigo meu também, chegou no ministério agora há 3 anos, ele estava há 7 anos no outro ministério, meu irmão, amigo do pastor, almoçava com o pastor, ia para a praia com o pastor, todo canto ia com o pastor, amigo, apegado, agarrado do pastor, meu irmão, e de repente ele disse que a Deus abriu os olhos, ele disse: rapaz, sabe uma coisa, eu vou seguir a verdade, vou continuar sendo amigo do pastor se ele quiser, mas a minha salvação eu vou procurar, eu vou seguir o evangelho do rei. Irmão, nós estamos vivendo o tempo dos sinais. Quando as trombetas começaram a tocar, não adianta você sair correndo desesperado no meio da rua. A irmã Jordânia contou o sonho que ela teve para mim, chorando. Pastor, começou, a trombeta tocou, começou a cair fogo do céu, e eu fiquei desesperado, estava lá chorando, contando para mim. O irmão Mike contou para mim também o outro sinal, uma grande explosão, uma grande luz, e uma voz dizia, ele não via ninguém, só aquela luz dizia: eis que é chegado o dia, a hora. A Bíblia diz que no final dos tempos os jovens iam ter sonhos, velhos iam ter visões, meu irmão. Isso são sinais que apontam para a vinda de Cristo. Nós estamos ouvindo hoje de Deus um alerta, uma exortação, enquanto ainda dá tempo, meu irmão. Isso sem falar que a nossa vida é como uma neblina, a qualquer momento ela pode passar, sem falar nisso, que a qualquer momento a gente pode morrer. Então, meu irmão, faça como Ló. Leva a mulher se ela quiser ir, leva os meninos se quiserem ir, mas vá. Se o marido olhar para trás, que olhe. Se a mulher olhar para trás, que olhe. Eu vou seguir adiante para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Então, queridos, nós vemos que de fato tudo isso já tinha no tempo dos apóstolos, todos esses sinais, mas não com a gravidade que tem hoje, não com a força que tem hoje. E nós estamos vivendo essa hora, esse tempo. Eu não oro para o meu filho ser um homem próspero, rico, ganhar muito dinheiro. Eu não faço essa oração para o meu filho. Eu oro para o meu filho ser um crente, um homem de Deus, e ser um homem cheio do Espírito Santo. E eu peço a Deus: Senhor, prepara minha esposa, meu filho, para o arrebatamento. Toda vida eu estou lá no meu cantinho de oração: Senhor, prepara minha esposa, meu filho, para o arrebatamento, para a gente poder subir junto. Oro por vocês e sei que vocês oram por mim também. E vamos, irmãos, não vamos nos distrair com nada. Vamos estar sóbrios nessa hora. Nossos olhos estão abertos, os sinais estão diante de nós, só não enxerga quem quer. E a grande prostituta, o texto de Apocalipse 17 diz que o nome está escrito na testa. Poxa vida, está escrito na testa por quê? Porque está na cara, todo mundo vê, meu irmão. Sentasse uma pessoa aqui com o nome escrito na testa, todo mundo ia ler e ver. A grande prostituta está lá na testa dela. Babilônia, a grande, a prostituta, a mãe das prostituições da terra. Sim, meu irmão. Mas só quem pode ver isso é aqueles que têm o Espírito Santo. E aqueles que têm o Espírito Santo estão reconhecendo, estão vendo, a grande prostituta está aí, é notório. O nome está escrito na testa dela para todo mundo ver. Então, meus amados, que você possa compreender isso. Jesus disse que não viria se os sinais não se cumprissem. Só viria depois do cumprimento dos sinais. E nós temos sido agraciados de ver sinais que Paulo não viu se cumprir. E creio eu, amados, que em pouco tempo nós vamos ver ainda coisas que vão nos assustar, não no sentido de ficarmos apavorados, mas nos surpreender, que serão sinais ainda mais notórios da vinda do Senhor.